pública como universidade pública, seja ela estadual, seja ela federal. Todas as universidades passam pelas mesmas questões e mesmas dificuldades. E por que eu quero dizer isso também, gente? Porque quando nós não temos acesso ao edital de PROEX, nós não temos acesso ao edital, a vários editais que não nos permitem participar, e a grande justificativa, como o senhor foi do FNDE, o senhor sabe da dificuldade que as universidades estaduais têm para construir um prédio via FNDE, né? No mesmo sentido se justifica, né? Olha, não tem como incluirmos as universidades federais nos editais, agora a gente conseguiu, com muito custo, uma cadeira para fazer parte do Conselho do PENAEST, mas não nos incluíram no PENAEST. A dificuldade de transferir, né? De transferir os valores, o orçamento para as instituições estaduais. Então, acho que é muito importante a gente trazer essa reflexão, que se a gente pensa no Brasil como um todo, e a interiorização está tanto pelas federais quanto pelas estaduais, nós precisamos de políticas públicas que nos deem visibilidade. Nós precisamos de políticas públicas que enxerguem as universidades estaduais com toda a sua propriedade. Nós fazemos pesquisa, nós fazemos ciência, nós temos qualidade, não deixamos nada em débito para qualquer universidade federal que seja, até porque não é papel nosso competir, né? Cada uma tem o seu papel no seu lugar de destaque, mas nós precisamos ter os mesmos direitos de acesso. Acho que isso, eu tenho levado muito isso quando eu vou para as reuniões da CAPES. Isso é algo que, se até pouco tempo nós tínhamos poucas universidades estaduais, hoje não é mais assim. As 4 universidades estaduais da Bahia, elas representam mais de 50% das 10 universidades públicas da Bahia. As 4 universidades estaduais da Bahia têm 65% das matrículas de 10 universidades. Então, para que a gente possa fazer com qualidade, a gente precisa de reconhecimento e de visibilidade. Só completando a sua fala, né, e que realmente nos traz muitas reflexões. A gente poderia aqui tratar de várias questões, mas eu vou abrir, porque eu já tenho a professora Célia e o professor João escrito. Tem mais alguém? Tá, então eu não enxerguei. E professora Marjorie, estava te esperando, Marjorie. E professora Marjorie, está feito um bloco, então. Professora Célia, professor João e professora Marjorie. Não estava te enxergando. Eu vou pedir que se apresentem antes de fazer a pergunta para o professor. Então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Célia Sacramento, sou professora do DECIS, né, professora plena, 32 anos de UFES. Muito feliz de estar aqui nesse primeiro congresso. Eu que vivi os 25 anos da UFES e agora estar aqui. Quero parabenizar muito a nossa magnífica reitora por estar fazendo esse trabalho magnífico mesmo, né? Assim, muito nos honra. Nossa segunda mulher na gestão e fazendo a diferença. Então, parabéns, professora. E parabenizar o nosso palestrante, aliás, todos os integrantes da comissão, né, dos trabalhos. Vou falar rápido e vou precisar sair, porque amanhã eu tenho que estar aqui coordenando o GT. Mas eu já ia sair, eu digo, mas eu não posso deixar de falar não, professor, porque eu sou uma pessoa que estuda essa geração Y e Z há muito tempo. Fico dizendo, esses meninos não querem nada, pô. Eles são muito individualistas, eles só pensam no umbigo dele. Mas o senhor me fez rever tudo. Olha, é tudo uma questão de olhar, né? Realmente o senhor tem razão. Os valores, a questão é os valores deles que são totalmente diferentes das nossas gerações. Eu agora vou ter que rever todas as minhas pesquisas. Eu tenho artigos publicados sobre... o senhor fez, acabou com a minha tese. O senhor acabou com a minha tese, professor. Mas isso aí foi o ponto, né? Então vou rever tudo, muito obrigada. Ganhei a noite, já valeu estar aqui no congresso. Muito obrigada, professor. Mas a pergunta é com relação ao orçamento participativo. Uma das minhas disciplinas aqui é planejamento do orçamento público. E hoje, no meu grupo de pesquisa, nós estudamos o uso de ciência, análise de dados e inteligência artificial para viabilizar o orçamento participativo. Eu acredito que com as tecnologias nós podemos criar toda uma estrutura, isso já está acontecendo em alguma medida, mas nós podemos intensificar tudo isso aí e talvez a partir daí,
consciência, mas só por vermos o reflexo do que isso pode gerar, nós vamos conseguir construir mais pela necessidade das pessoas do que pelos interesses da política. Muito obrigada por estar aqui. Valeu. Boa noite a todas as pessoas. Eu sou João Rocha, coordeno a associação e o canal Esperançar Novos Mundos lá no YouTube, e temos 61 lives debatendo como conquistar um Brasil justo e sustentável, como combater a violência contra as mulheres, pessoas idosas, crianças, e não há violência maior do que a fome. Hoje, boa parte dos nossos jovens estão sem estudar, sem trabalhar, a taxa de suicídio disparou por falta de perspectiva e fora os assassinatos pela polícia. E o professor pode comentar, em mais 13 anos o Brasil perderá o bônus populacional, fato que ocorreu com a Alemanha lá no final da década de 70. O que é isso? A população idosa será maior do que a jovem. Mas sim, a população jovem, a maioria está uberizada, recebendo um salário mínimo, um governo de direito, mas a gente não vai poder pagar a minha aposentadoria, porque a Previdência Social não arrecadou. E a pergunta para o professor: eu publiquei em 2015, lá no meu livro, uma história do exercício da cidadania no Brasil, e está lá escrito, em 2010, no auge do governo Lula, entre janeiro e dezembro de 2010, quem recebeu um salário mínimo teve 49% da renda anual dele confiscado sobre os impostos sobre comida, remédio, roupa, papapá. Mas se quem recebeu o salário mínimo, teve 49% da sua renda anual confiscado em impostos sobre consumo necessário, primário, quem recebeu 10 salários mínimos pela mesma cesta, pagaria 4,9. Quem recebeu 100 salários mínimos, 0,49. Por que nenhum parlamentar fez nenhum projeto para combater essa estrutura tributária que penaliza quem ganha pouco e bilionário não paga nada, e nós ficamos calados, inclusive dentro da universidade? Boa noite, professora Margelina Lasco. Não vou fazer que nem Célia, não, porque não precisa, né? Mas eu queria deixar uma proposta que vai ao encontro da sua fala, muito obrigada, né? E ao mesmo tempo uma reflexão que eu gostaria que o senhor fizesse, né? No estado da Bahia, nós temos uma densidade de universidades muito mais baixa do que na maioria dos estados do sul, que são muito menores, inclusive, né? Se eu pegar a Minas Gerais, eu continuo tendo uma densidade muito grande para Minas Gerais, uma cidade muito pequena para o estado da Bahia. Não vou falar aqui nem um estado do norte, porque aí é completamente disparo. E nesse aspecto, no estado da Bahia, nós temos uma característica muito difícil, que é de ter universidade nas bordas do estado, nos seus limites, e não ter universidades no centro. Ou as universidades do centro, como bem colocou a professora Mali, elas não têm condições de fazer o enfrentamento e o crescimento e a consolidação do ensino de nível universitário, de forma a concretamente libertar a população e permitir que essa população tenha acesso a informações para poder pensar. Não que ela não pense, mas que ter informações facilita muito, e ter formação universitária facilita muito também. O que pode refletir, desde, infelizmente, a manutenção da tendência de que, se eu continuo escravizando, eu continuo dominando, através do conhecimento, mas também a falta de investimento que nós não conseguimos compreender. E quem fala foi gestora até março desse ano
do campus universitário da Chapada Diamantina, da Universidade Estadual de Feira de Santana, no centro e no coração desse estado, em torno do qual 160 quilômetros de raio não existem outras universidades. Temos nós, um campus pequeno que não desenvolve, e temos a Universidade Estadual da Bahia, a UNB-Seabra, que também não consegue avançar. Pode ser que uma das respostas esteja na falta de recursos para as universidades estaduais. Mas a Chapada Diamantina busca há mais de 20 anos a Universidade Federal da Chapada Diamantina e um investimento centralizado, que já foi pedido por diversos partidos, por diversas